finalmente terminei meu desenho para aula de artes. Eu me inspirei no design de um passarinho para fazer um protótipo de avião. Ficou incrível, né? Eu sei, sou demais. Mas não pense que só sou eu que faço objetos incríveis assim, inspirados em elementos da natureza, não. As maiores invenções da humanidade, como navios, barcos, até mesmo os aviões, são inspirados no que a natureza pode nos oferecer. E as pequenas invenções também. Nós já vimos sobre nanociência e tecnologia e as ferramentas utilizadas por ela. E agora fica a pergunta: como você acha que a natureza inspira as invenções mais pequenininhas? Hora de buscar respostas no Nano-Universo. A Venezuela é um dos países com a maior diversidade do mundo. Aqui está concentrada a maior parte dos ecossistemas de todo o planeta: desertos, selvas, montanhas, savanas, praias e planaltos. Uma imensa quantidade de aves, peixes, répteis, insetos e mamíferos. A Mãe Natureza foi muito generosa com a Venezuela. E ainda temos muito o que aprender com ela. Nestes 4 bilhões de anos de existência e evolução, os seres vivos encontraram soluções surpreendentes para os seus problemas. Criaram estruturas no menor nível possível, o nível atômico. Isto é precisamente uma das coisas que a nanotecnologia busca fazer: se inspirar na biodiversidade para criar bem-estar para a humanidade. Os nanocientistas e engenheiros estudam e desenvolvem tecnologias à escala 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Isso é o que conhecemos como nanotecnologia. Grande parte da nanotecnologia pode ser construída a partir de átomos individuais, como a própria natureza faz. A estrutura nanométrica é responsável pela propriedade de muitos seres vivos. Os pesquisadores podem se inspirar na natureza para criar novas tecnologias e nanomateriais. Os ossos, o nácar, as asas de certas mariposas, as patas de alguns répteis e a superfície de algumas plantas têm estruturas em tamanho nanométrico, que podem ser transformadas em tecnologia de grande utilidade para o bem-estar do nosso país e da humanidade. Por mais insignificante à primeira vista que possa parecer, quase todos os detalhes do mundo vivo contêm uma solução engenhosa e eficaz para os problemas que aparecem a cada dia. Leonardo da Vinci observou isso, escreveu e desenhou seu código sobre o voo das aves. Ele buscava decifrar o segredo do voo dos pássaros para aplicar no design de instrumentos voadores para o homem. Ao longo dos anos, o que Da Vinci escreveu se transformou na biomimética, a ciência que se inspira na natureza e em seus sistemas vivos para encontrar neles a solução de alguns dos problemas da humanidade. Vivemos em um país tropical. A partir de maio começa a chover, o que dificulta um pouco as atividades cotidianas. Porém, existe uma planta aquática de origem asiática que vive inclusive em águas contaminadas e possui em sua nanoestrutura uma solução para os meses chuvosos. As folhas de lótus e as asas de alguns insetos possuem uma grande repulsa à água. Elas não se molham, pois suas superfícies são super hidrofóbicas. Quando chove, o líquido entra em contato com a superfície da folha de lótus e adota a forma de gotas esféricas, o que permite que ela deslize livremente, levando consigo toda a sujeira e mantendo a folha limpa, seca e livre de bactérias. Algo ideal para o lótus que vive em águas contaminadas. Este efeito de autolimpeza também se encontra em outras espécies de plantas, como o repolho. Os nanotecnólogos chamam de efeito lótus, e para compreendê-lo tivemos que estudar a composição química e a topografia dessa planta. Usando poderosos microscópios eletrônicos, descobriu-se que as folhas de lótus estão cobertas por saliências enceradas de tamanho nanométrico. Essas pequeninas nanoestruturas
Evitam que a água e o pó possam se juntar às folhas e fazem com que as gotas de água se agrupem e deslizem pela folha, eliminando toda a sua sujeira. Isso faz com que o efeito Lotus não sirva somente para garantir à superfície qualidades impermeáveis, mas também lhe atribui o poder da autolimpeza. Tecidos resistentes à água e manchas, vidros e pinturas autolimpantes e outros produtos disponíveis na atualidade têm sido criados imitando propriedades repelentes das folhas de lótus. Basicamente, encontraram nas folhas 2 níveis de estruturas que produzem o efeito Lotus. Alguns pontos superficiais de tamanho milimétrico e, a nível nano, pequenos pelos 1 milhão de vezes menores do que 1 milímetro. Ambos os sistemas estão cobertos por uma cera e, em conjunto, repelem a água da superfície da folha de lótus, impedindo que sejam molhadas e possibilitando que a sujeira seja levada pelas gotas de água. O efeito Lotus é um exemplo de como a estrutura nano de um material pode afetar seu comportamento em escala macro e como a natureza se estrutura a partir das menores coisas. Quem pode nos confirmar isso é o Besouro do Deserto. Olá, amigos e amigas da Venezuela e de toda a América Latina. Vivo em um deserto da África há milhões de anos. Como por aqui quase não existe água, tive que me adaptar até o menor detalhe da minha morfologia para continuar vivendo no meu querido e extremamente seco deserto. Este besouro se adaptou para captar água do ar sem ajuda de nada além do seu próprio corpo. Seu casco possui pontos que repelem a água e outros que atraem. As pequenas e lisas protuberâncias nas costas do besouro do deserto atuam como pontos de coleta de água condensada da umidade ambiental ou da névoa. O casco está revestido por uma cera escorregadia que canaliza toda a água condensada do chuvisco do amanhecer e conduz até a boca do besouro. A partir do estudo sobre o besouro do deserto, criou-se um material que coleta a água do ar com muita eficiência. Atualmente, 22 países do mundo precisam de redes para coletar água do ar. E com esta invenção, a qualidade de vida de milhões de pessoas poderá melhorar. Obrigado, mas não é para tanto. Sou apenas um besouro do deserto dando seu grãozinho de areia para o desenvolvimento da nanotecnologia. Faremos uma pausa e voltamos já com as borboletas nanotecnológicas e com o material que pode nos transformar em super lagartos. A nanociência estuda os fenômenos da natureza em uma escala 1 milhão de vezes menor que 1 metro. A nanotecnologia quer desenvolver ferramentas inspiradas na natureza que sejam úteis ao ser humano em uma escala quase atômica. A natureza conseguiu se estruturar a partir do átomo, a sua menor escala, visando solucionar problemas e atender suas necessidades. É por isso que grande parte da tecnologia em escala nano pode ser inspirada na Mãe Natureza, que de fato foi muito generosa com o nosso país. Nossa biodiversidade é uma das mais impressionantes do mundo e temos muito que aprender sobre ela. Inspirados na biodiversidade do nosso país, poderíamos criar muitas coisas, estudando as centenas de milhares de espécies de insetos, animais e plantas que existem na Venezuela. Mas para isso precisamos de ferramentas. Os pesquisadores utilizam ferramentas especiais para explorar e manipular as coisas em escala nano. Uma delas é o microscópio, que detecta e reproduz imagens de coisas em escala atômica. Além disso, também pode ser utilizado para mover os átomos. Isso permite que os pesquisadores construam coisas muito pequenas usando um átomo de cada vez. Poderosos microscópios nos permitem observar células e vírus de diferentes tipos. Porém, sempre existe algo que não podemos ver utilizando microscópios convencionais. Para estudar esses tipos de objetos, desenvolveram-se modificações nos microscópios eletrônicos. Além disso, foram criadas tecnologias totalmente diferentes que permitem ver os nanocomponentes dos seres vivos. E o que todas essas técnicas nos mostram sobre os segredos da natureza? Os microscópios mais avançados e precisos nos confirmam: a vida é química.
Nós, seres vivos, somos em essência sistemas organizados de moléculas que se contrapõem, interagem com o ambiente e evoluem. Somos química, e as moléculas que nos constituem têm tamanho nanométrico. Nós somos feitos de nanoobjetos organizados e regulados de tal forma que nos torna capazes de evoluir. Há meio século, Darwin confirmou: não existe vida sem evolução, mas para que a nanotecnologia avance, devemos observar a natureza ao nosso redor. Existem milhares de espécies de borboletas em todo o mundo. Entre as mais belas estão as borboletas azuis do gênero Morfo, que podem ser vistas voando nas selvas da Amazônia, Bolívar, no pé do Monte Andino e também na América do Sul, América Central e no México. As asas da borboleta morfo-azul parecem ser pintadas de um azul metálico, mas na verdade não são. Essa cor azul das borboletas morfo se deve ao fato de suas asas possuírem uma nanoestrutura que reflete a luz de uma maneira muito particular. As borboletas morfo-azuis têm asas escamosas, uma membrana transparente e sem cor coberta por uma camada de escamas. As escamas estão posicionadas como as telhas de um teto e cobrem completamente a asa da borboleta. Cada escama é formada por uma única célula plana de aproximadamente 100 micrômetros de comprimento e 50 micrômetros de largura, 3.000 vezes menor do que uma telha normal. O que parece insignificante à primeira vista, na realidade é uma nanoestrutura muito complexa. Quando a luz incide na asa, apenas algumas longitudes de onda rebatem na nanoestrutura, e a luz refletida é azul. Além disso, as ranhuras estão interligadas à base de melanina, material que absorve a luz. Desta mesma forma são produzidas as cores do casco do besouro, o nácar, as bolhas de sabão e as penas do beija-flor gaio azul, e dos pavões indianos. Os pesquisadores estão trabalhando em novas nanotecnologias que imitam as asas da borboleta morfo-azul. Já inventaram pinturas, tecidos, faixas holográficas para dinheiro e telas digitais que utilizam a nanoestrutura para criar cores. Estas telas são finas, têm excelente resolução e muito menos consumo de bateria que as convencionais. Pode ser que a tela do seu próximo celular, tablet ou computador tenha sido inspirada na borboleta morfo-azul. Definitivamente, a borboleta morfo-azul é uma grande fonte de inspiração. Os insetos são valiosas fontes de inspiração para os nano-engenheiros. Muitos desses insetos, incluindo borboletas e mariposas, têm olhos antirreflexo, que permitem ver com pouquíssima luz ambiental. A cutícula natural dos insetos, como a que forma o exoesqueleto rígido dos gafanhotos, é leve, fina e está destinada a proteger o animal de agressões externas, sem acrescentar peso e volume, para que o voo e outras atividades não sejam prejudicados. Recriando essa estrutura em laboratório, criou-se um material biodegradável e fácil de moldar, similar à força e à dureza do alumínio, mas com metade do seu peso. Alguns insetos têm uma forma muito particular de escalar superfícies. Há estruturas nas suas patas que facilitam essa tarefa. Com o apoio dos insetos e, em geral, da natureza, podemos ir em direção ao futuro. Já vimos a inspiração nanotecnológica produzida por flores de lótus, besouros do deserto e borboletas morfo. Mas até onde podemos chegar inspirados por uma lagartixa? Na última década, os nanotecnólogos aprenderam a construir máquinas 80.000 vezes menores que a espessura de um cabelo humano. Porém, há milhões de anos, a natureza tem sido capaz de construir as máquinas vivas e muito complexas em escala nanométrica.
Os mecanismos utilizados pelos camaleões e outros animais para mudar de cor, os dispositivos e mecanismos de voo de diferentes espécies de aves ou as diferentes estratégias utilizadas pelas plantas para disseminar suas sementes a grandes distâncias. Esses são apenas alguns exemplos do desenho inteligente presente na natureza. Tomemos como exemplo uma célula. Todos os organismos vivos são compostos por células, e dentro de cada uma delas há elementos surpreendentes em escala nano. Como os ribossomos, que medem 29 nanômetros, se encarregam da síntese de proteínas, ou as mitocôndrias, que apenas com 200 nanômetros se encarregam da respiração celular. Sem nenhuma dúvida, para desenvolver a tecnologia em escala nanométrica, devemos aprender muito com a Mãe Natureza. Se em algum lugar do planeta a natureza tem muito o que ensinar para o desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia, é na Venezuela. Somos o 9º país com a maior biodiversidade de todo o mundo. A biodiversidade, ou diversidade biológica, é a ampla variedade de seres vivos existentes na Terra, resultado de milhares e milhões de anos de evolução. A biodiversidade se refere também à variedade de ecossistemas e às diferenças genéticas dentro de cada espécie, que permitem a combinação e a interação de múltiplas formas de vida no planeta. Não existe espécies mais importantes que outras. Cada uma cumpre sua função para manter o equilíbrio ecológico do planeta. Cada espécie tem sua razão de ser e existir. Na natureza, nada sobra. Até o momento, na Venezuela já foram descritas pelo menos 1.400 espécies de aves, 345 répteis, 290 anfíbios e 1.800 peixes, 360 mamíferos, 650 tipos de vegetação, 15.820 plantas vasculares, 110.300 espécies de insetos, 1.100 espécies de fungos, 2.200 algas e líquens. O mais impressionante é que esses números aumentarão à medida que as pesquisas e investigações científicas forem aprofundadas. Cada espécie é como um livro que tem muito a nos ensinar. Por isso, a impactante biodiversidade da Venezuela é como uma enorme biblioteca de conhecimento para gerar nossa própria nanotecnologia. Para encontrar inspiração na natureza, não é necessário escalar o Monte Everest ou mergulhar no Mar Vermelho. Talvez você encontre nas paredes da sua casa uma criatura que tem muito a nos ensinar. Você pode chamá-la de osga, geco, lagartixa, briba, labigó ou troíra. O nome é o que menos importa. O impressionante desse discreto réptil é a sua capacidade de andar pelas paredes. Existem umas 1.000 espécies diferentes de lagartixas. Elas podem ter várias cores e serem encontradas em diferentes habitats. Muitas espécies têm almofadinhas adesivas no meio das suas patas que lhes permite escalar superfícies lisas, verticais e inclusive transitar nos tetos com facilidade. Quem nunca viu uma lagartixa caminhando pelas paredes da sua casa? Essa espécie é muito comum na Venezuela. Um convidado muito bem-vindo, já que se alimenta de insetos. As patas das lagartixas permitem que elas tenham uma aderência na maioria das superfícies, tanto úmidas quanto secas. Algumas são capazes de subir até mesmo em uma parede vertical de cristal. Elas conseguem esta façanha porque suas patas são formadas por cerdas com a ponta em forma de espátula de dimensões nanométricas. As forças atrativas que surgem entre essas pequenas pontas e as superfícies são responsáveis pela adesão que elas têm às paredes. Essas forças atrativas são relevantes nessa pequena escala, e mesmo que a força que cada ponta faz sobre a superfície seja muito pequena, sendo milhões, elas conseguem multiplicar o seu efeito. A lagartixa sustenta seu peso dividindo em milhões de pontos simultaneamente. Mas esses elos podem se soltar facilmente como algumas fitas adesivas, o que permite que esse réptil possa correr até mesmo pelo teto. Cada milímetro quadrado da superfície da pata da lagartixa contém 14.000 cerdas. Cada cerda tem 1.000 pontas em forma de espátulas, e cada espátula mede 200 nanômetros de comprimento. Se uma lagartixa adulta de mais ou menos 70 gramas tivesse todas as suas cerdas em contatos com a superfície, ela seria capaz de aguentar até 133 quilos. Diferente das fitas adesivas comuns, a fita adesiva da lagartixa adere ao deslizar na superfície, sem que haja necessidade de fazer pressão.
O segredo é que quanto mais se usa, mais forte se torna, porque quanto mais desliza, mais aderente fica. Algumas empresas já estão aproveitando esse conhecimento proveniente da natureza para desenvolver uma nova geração de poderosos adesivos baseados no tamanho e nas formas da estrutura das patas das lagartixas. Inclusive estão usando roupas e robôs escaladores. As possibilidades são imensas. Seria possível usar no esporte, na construção, na medicina e também na criação da roupa de super lagartixa. Essa revolução nanotecnológica inspirada na Mãe Natureza está apenas começando. Já estão sendo criados polímeros inspirados no nácar, nanomateriais que emitem luz inspirados nos peixes de águas profundas e nas minhocas incandescentes, fibras extra fortes inspiradas na teia de aranha e muito mais. Na Venezuela, o desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia busca solucionar problemas do país e está focado principalmente na biomedicina, energia, petróleo e meio ambiente. Com certeza, nossa impressionante biodiversidade pode inspirar muitos avanços nessas áreas tão importantes, pois a natureza é a mãe do nano-universo. Para saber mais sobre os avanços em nanociência, tecnologia e desenvolvimento científico em geral na Venezuela, recomendamos as seguintes páginas web.